Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e no episódio de hoje tenho certeza que isso mais uma vez vai acontecer, porque o meu convidado é servidor do INSS, advogado, professor e vai compartilhar muito conhecimento. Eu já trago ele aqui. Antes, comenta como é que tem sido o Prevcast para você. Isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais conectado com você. Já é inscrito no canal? Se não é, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo novo, você recebe em primeira mão. E também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade de advogados previdenciaristas e compartilhar muito conteúdo. Beleza? Quero trazer o meu convidado aqui, que vai trazer muito conhecimento. Vou me esforçar aqui para tirar muita informação valiosa para ajudar você aí de casa no seu escritório. Seja muito bem-vindo, Jonas Guedes. Tudo bem? Tudo bem, doutor Danilo. Um prazer estar aqui com você hoje no Prevcast. Agradeço o convite, saúdo a todos os espectadores, a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje, né? A convite da nossa querida doutora Simone Bramante, que me convidou para estar aqui hoje, né? Vamos compartilhar bastante conhecimento sobre previdência, regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, sistema de proteção social dos militares, falar um pouco também de suicidologia, que é uma área que eu tenho formação, e também de gestão. Dia 6 de setembro agora, na Bienal do Livro, estou lançando um livro, que é A Arte da Advocacia, Desvendando os Segredos da Alta Performance. Legal. Eu sempre faço uma pergunta, né? Me fala o nome do direito previdenciário. O nome do direito? O nome. O primeiro nome que te vem à cabeça no direito previdenciário. Sei lá, Sodero. Legal. Adriano Bramante. Adriano Bramante. Dois nomes fortes. O que esses dois advogados têm que os demais não têm? Não sei. Agora você lê meu livro e você vai descobrir. Boa. Bacana, muito bom. Você vai descobrir os segredos da alta performance. Então, eu convido vocês, leitores, dia 6 de setembro, já logo no início, né? Para estar participando. Às 17 horas estarei lá na Bienal, fazendo uma roda de conversa. Vai ser uma tarde de autógrafos também, para a gente poder tomar um café junto, tirar uma foto juntos. Vai ser bastante interessante. Boa, legal. Vamos falar um pouco desse conteúdo então aí, entender um pouco como que o advogado, do ponto de vista do Jonas, aí alcança a alta performance. Legal. Hoje você, além de servidor, você também é advogado, é isso? Sim, servidor público federal do INSS. Trabalho no INSS de São Caetano do Sul. A minha gerente lá é a Grace, né, de Macedo. Também sou professor de Direito Previdenciário na Escola Superior de Advocacia, professor de Direito Previdenciário Militar na Escola Paulista de Direito e professor de Direito Militar no Legale Educacional, além de outras faculdades, onde eu mesclo um pouco de Direito Previdenciário, um pouco de Sistema de Proteção Social dos Militares e também professor de Prevenção de Suicídios no Instituto Olos, no curso de Socorrista Mental. Legal, bacana. E além disso, você também advoga? Também advogo. Se sobrar um tempinho, a gente acaba atuando na parte administrativa do Sistema de Proteção Social dos Militares. Dentro da sua estratégia não tem sido o foco principal a advocacia? Ou tem também? Não. Eu tenho me debruçado mais na literatura, escrevendo. Tanto é que eu faço parte de 4 academias de letras hoje. Tenho me debruçado também na docência, que é a minha paixão. Amo ministrar aula, amo gente, amo a interação, compartilhar conhecimento, compartilhar o aprendizado. Acho isso fascinante, né? Você
De nada valem nossos títulos se nós não sabermos transmitir a informação. Isso eu falo até como servidor público. Porque eu ali no guichê, se eu não conseguir transmitir a informação para o segurado, para o cliente, eu não estou fazendo o meu papel de servidor público, que o meu papel é servir. Legal, bacana, bacana. Vamos entender então, Jonas, como eu faço de praxe aqui, as histórias elas conectam muito e eu queria entender um pouco da sua história. Antes de você ser servidor do INSS, antes de você ser servidor do INSS e também se tornar advogado, como é que você caiu nesse mundo? O que você fazia antes e como você veio parar aí no direito previdenciário? No começo, né? Desde o começo. 17 anos, concluí o 2º grau, prestei concurso para soldado do Corpo de Bombeiros, passei nesse concurso. Antes disso, eu tinha passado no concurso para sargento do Exército. Mas eu optei em ingressar no Corpo de Bombeiros, fiquei até 2001 como soldado, depois eu fui fazer a Academia do Barro Branco, Escola de Comandantes da Polícia Militar, né? Em 2004, aí eu presto um concurso para o INSS, porque eu já tinha a ideia de advogar. Eu não quis mais seguir carreira militar, né? Então eu tinha essa paixão pela advocacia. Prestei concurso porque no INSS eu não tenho impedimento, eu tenho restrição. Eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera, mas eu posso defender o direito de policiais militares, bombeiros militares, seus dependentes, como, por exemplo, cessação de pensão militar, que tem acontecido muito. Tribunal de Contas do Estado tem cessado muito pensões militares. Aqui eu até dou uma dica para você, ouvinte, né? 2 motivos, geralmente, de cessação: ou convivência marital, ou ele entende que a pessoa ela tem condições condignas de sobrevivência, que é muito subjetivo, condições condignas de sobrevivência. Então cessa, então nós atuamos administrativamente na defesa. Agora, contencioso não é meu foco, até porque eu não tenho tempo hábil para isso, né? Porque a maior parte do meu tempo é servidor público. Legal. Aí você entrou para o INSS ali, logo em 2004, aprovado no concurso, já foi para Diadema mesmo? Não. Eu trabalhei até 2018 na gerência de Santo André, na gerência executiva de Santo André. Então, de 2005 até 2018, 13 anos praticamente. Ali eu fui supervisor operacional de benefícios em 2 ocasiões. Trabalhei em quase todas as áreas do INSS. Então, desde o atendimento ao público, desde a senha, né? Vamos começar ali na senha, distribuindo senha, orientação ao público, concessão de benefício, manutenção de benefício, implantação de recurso, implantação de decisão judicial. Também fui preposto do INSS, figurando como procurador, né, do INSS. Então, assim, trabalhei na equipe de ação judicial. Então, transitei quase por todas as áreas do INSS. Atualmente você está com qual atividade lá dentro? Então, aí, depois da pandemia, nós obrigatoriamente teríamos que voltar, né? Então, abriu a possibilidade de eu ir para a agência de São Caetano. Eu optei por uma questão de logística, né? Eu moro muito perto da agência de São Caetano, que fica na Avenida Goiás, e fui muito bem recebido. A gerente de São Caetano é uma pessoa fantástica, uma pessoa humana, com uma visão, um atendimento humanizado, né? A formação de base dela é serviço social, ela também cursa psicologia, então ela tem uma visão diferenciada, que é a mesma visão que eu compartilho também, né? Que é o atendimento humanizado. E é isso que eu procuro passar para os meus alunos.
Eu até, já entrando um pouquinho na questão de alta performance, eu sempre digo para os meus alunos de direito previdenciário, a hora que você conseguir entender a dor, o sofrimento, a angústia, a necessidade do seu cliente, você já deu um primeiro passo para alta performance. Porque você já conseguiu entender a necessidade do cliente. O restante, aí são ferramentas. É o seu conhecimento, é a sua expertise, a sua forma de gestão. E é tudo isso que eu venho trabalhando no livro. Mas na questão da humanização do atendimento, é você conseguir enxergar a necessidade do segurado que está ali na tua frente. Por exemplo, olha um trabalho bonito que eu faço lá. Atendimento de surdos, porque eu também sou surdo desse ouvido. Eu sou intérprete de Libras, credenciado pelo INSS. Então, quando chega um surdo na minha agência, eu procuro ajudar sempre os peritos ou mesmo os colegas a atender aquele público. E eles se sentem acolhidos. Então, isso eu acho fantástico, né? Que você tem um atendimento humanizado, onde o cliente ele te olha no olho e você vê a satisfação dele. E quando eu falo cliente, é o segurado, né? Que não deixa de ser um cliente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a atividade que você desenvolve hoje lá, dentro do INSS? Eu analiso... Hoje você está na concessão? Eu analiso, não só concessão, mas eu assessoro a gerente de São Caetano nas tarefas que são necessárias. Então, dependendo da demanda, ela direciona as tarefas para mim e eu acabo executando, de acordo com a necessidade. Legal. Hoje você está na agência ou você está no home? Não, eu estou na agência. Está na agência. Na parte de retaguarda, né? Na parte administrativa. E se preciso também vou para o atendimento, sem problema nenhum. Todos os dias na agência? Todos os dias. Porque alguns servidores estão trabalhando no home, né? Não, eu optei por... Presencial. Legal. Porque aí tem a questão de você não... tem a questão da meta, né? Então você não é obrigado a cumprir a meta. Você é obrigado a cumprir o horário. Entendi. E aí... Ou seja, assim... Se você estiver em casa, é meta. Para ficar mais claro, né? Eu não faço parte de nenhum programa de gestão. Uhum. Então, por exemplo, tem as equipes de análise de concessão, tem as equipes de ação judicial. No meu caso, não. No meu caso, eu estou lotado na agência e eu fico à disposição da minha gerente. E ela me direciona para o que é necessário. Entendi. Então, se ela precisa de mim na concessão, você está na concessão. Ajuda na concessão. Se ela precisa de mim... É um coringa. É um coringa. Como tem habilidade em todas as áreas aí, consegue... Como eu disse, né? Como eu transitei em todas as áreas, você acaba sendo bastante versátil, né? A visão é muito mais sistêmica, né? Muito mais ampla. Legal. É uma visão bem holística Bem holística. Muito legal. E aí o direito, como é que ele surgiu na sua vida, Jonas? O direito, logo depois que eu termino a Academia do Barro Branco, poucos conhecem, né? Mas a Academia do Barro Branco ela tem convênio com algumas faculdades, porque a nossa carga horária, a nossa grade curricular na Academia do Barro Branco é praticamente direito. Então a Uniban, a Unixul, no meu caso eu comecei cursando na Direito São Bernardo. A Ivani Contini Bramante, inclusive, foi minha professora na Direito São Bernardo. Aí no primeiro ano eu passei para a Academia do Barro Branco, eu tranquei minha matrícula. Aí quando eu terminei a Academia do Barro Branco, eu tentei voltar, mas eu não consegui eliminar matéria na Direito São Bernardo. Aí eu fui para a UniABC, que é a professora Ana Carolina Barreto Serra, que é a esposa do prefeito Paulo Serra, né, deputado estadual hoje de São Paulo. E o que acontece? Só tomar uma água. Aí, em 2 anos eu concluí o direito, justamente por conta dessa eliminação de matéria.
Em seguida, eu fiz a especialização em Direito Militar. Depois eu fiz uma especialização em Direito Previdenciário, porque embora eu trabalhe na Previdência, para todo fim eu não tenho título de especialista. Então eu fiz a especialização em Direito Previdenciário. Aí me veio na cabeça conciliar as duas matérias, juntar as duas matérias, o Direito Previdenciário e o Direito Militar. Foi quando, em 2015, eu comecei a ministrar aulas de Direito Previdenciário Militar, quando eu tive contato com a professora Alessandra Minaré, professor Maurício Farina. Infelizmente não são muitos professores do Brasil, nós somos em 5, graças a Deus eu sou um deles, né? Agora, em 2019, com o governo Bolsonaro, teve a reestruturação da carreira dos militares, a Lei 13.954 de 2019, onde ficou mais evidente essa questão do Sistema de Proteção Social dos Militares, que é a terminologia correta. Porque, na verdade, não existe um regime de previdência militar. Isso é bacana deixar claro para os nossos ouvintes. Porque existe previdência, regime de previdência e o sistema de proteção social. Previdência, para a gente entender de uma forma clara, é só lembrar de um banco. Você vai lá, faz uma previdência privada. Você paga uma certa quantia, ao final você resgata o prêmio. Se te acontece alguma coisa, um acidente, você resgata o prêmio. Se acontece um mal maior, você vem a óbito, tua esposa resgata o prêmio. Isso é uma previdência. Um regime de previdência. Então, nós temos no Brasil 2 previstos na Constituição. O regime geral, que é o INSS, e os regimes próprios de previdência, que aí é uma concha de retalhos, né? Vários municípios, vários estados, guardas municipais, então cada um tem seu estatuto, cada um tem seu regime próprio de previdência. Agora, especificamente das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Lembrando, Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Forças Auxiliares, polícias e corpos de bombeiros de cada ente federativo, ou de cada estado. Para ficar clara essa questão do sistema de proteção social dos militares, o militar, quando ele ingressa na carreira, quando eu ingressei como soldado, ou mesmo quando eu ingressei no INSS, eu abro mão de todos os meus direitos sociais. Eu não tenho mais direito ao FGTS, eu não tenho direito à hora extra, eu não tenho direito a adicional noturno, eu não tenho direito a sobreaviso, e principalmente os militares não têm direito à greve, não têm direito à sindicalização. Então, dedicação exclusiva, disponibilidade permanente. Então, qual a forma de compensação se ele abriu mão desses direitos sociais? É existir um sistema de proteção social para ele, onde o Estado, mesmo depois que ele deixa o serviço ativo e passa para a inatividade, ainda custeia, no caso, paga, né? Vamos colocar essa terminologia, né? Paga o salário dele. E na linguagem militar não é salário, né? É soldo, enquanto ele está na ativa, e quando ele passa para a inatividade é proventos. E lembrando, o militar ele não se aposenta, ele passa para a inatividade, seja através da reserva remunerada ou através da reforma. Bacana. É bastante informação, né? Não, mas é muita informação. O advogado previdenciarista ele não está tão acostumado, né, com as regras desse sistema de proteção dos militares. E acho que hoje a gente vai conseguir trazer aqui alguns insights aí para eles. Inclusive, eu deixo um convite para o ouvinte, né? Eu, particularmente, ministro uma masterclass em alta performance no direito previdenciário militar, que não é só somente entender o direito previdenciário militar, mas também ensinar gestão, de como você começar a atuar nessa área, de como você se posicionar nessa área, de como você produzir conteúdo, de como ter uma presença digital. E tudo isso também eu venho falando no meu livro, só que no meu livro
ele já é aberto para todo e qualquer advogado, seja o tributarista, o civilista, o criminalista, o previdencialista. Então, ele já é aberto. Então, ali eu passo informações para o advogado, como que ele produz conteúdo, como que ele tem uma presença digital, ferramentas que ele pode estar utilizando. Por exemplo, vou citar uma ferramenta para você. Você já ouviu falar de jurimetria? Uhum. Alguns dos nossos ouvintes talvez não conheçam a jurimetria, mas é o estudo de como os juízes julgam determinadas causas. Então, o doutor Danilo conhece bem. Advogados de alta performance utilizam essa ferramenta e muito. Dependendo onde é distribuído a petição inicial, ele simplesmente vai lá e desiste, porque ele sabe que a decisão não vai ser favorável. Então, é um planejamento estratégico. Legal. Isso é muito interessante. Bacana, sistemas de jurimetria são importantes. E mesmo. hoje também tem inteligência artificial vindo aí, né? Que agora é obrigatório, né? Obrigatório. Faz parte até da grade curricular hoje dos alunos. Não mais Office, mas você tem que conhecer ferramentas de inteligência artificial. Boa, legal, legal. Quando você fala dessa área do direito militar e de que você ensina algumas questões ali, como atuar, se a gente fosse pensar lá aqui, o que é principal assim para o advogado falar, poxa, essa área é interessante? O que tem de muito interessante dentro do direito militar? Vamos pontuar algumas questões. Algumas. A primeira delas, CTC. O militar, por vezes, ele trabalhou um tempo fora antes de ingressar na carreira militar. E é do interesse dele averbar esse tempo de serviço na corporação, seja nas Forças Armadas, seja nas Forças Auxiliares. Ele pode, sozinho, requerer essa CTC? Pode. Como ele pode também buscar uma assessoria de você, advogado, de você, advogada, colega previdenciarista. Outra questão, eu já mencionei antes, pensão militar. Tanto no requerimento, na revisão, na reversão. Olha só, olha como a terminologia ela é muito diferente. Vou citar só uma nuance para você ter ideia. Pensão no INSS, no Regime Geral de Previdência Social. A pensionista pode casar? Do INSS? Pode casar? Pode casar. No Sistema de Proteção Social, não. Para perder o benefício, você disse. Cessa o benefício. Inclusive, eu atendi uma cliente recentemente, ela não está em convivência marital, mas pelo fato dela ter um filho com uma determinada pessoa, foi um caso, um encontro casual, ela engravidou, teve um filho, ele reconheceu a paternidade, mas o Tribunal de Contas do Estado entendeu que era um caso de convivência marital. Aí eu protocolei a defesa e o caso ainda não teve desfecho ainda. Mas para você ver como é uma questão interessante. Lá, a mulher não pode casar. Com quantos anos, até quantos anos um dependente recebe a pensão no regime geral de previdência? 21, né? 21. É prorrogável? Não. A única exceção, se for inválido. Inválido. No militar, se tanto o menino quanto a menina, o filho ou a filha, herdeiro, estiver cursando no nível superior até 24 anos. Então você vê, existem muitas diferenças. Existem muitas diferenças. Isso é administrativo? É reconhecido administrativo? Administrativo. 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 Então, assim, é uma área muito interessante para quem quer resultado rápido. O sistema operacional é muito parecido com o meu INSS, só que você atua através do SPPrev, São Paulo Previdência, que é a gestora da Previdência do Estado, não só da polícia, mas também dos servidores públicos, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim. O SPPrev que faz toda essa gestão. Faz o SPPrev. Legal, bacana. Nos outros estados tem também
Tem. uma autarquia como a SPPrev? Ou é o próprio Estado? Não, cada um tem um órgão gestor, né? Tem um órgão gestor. Eu, por exemplo, no momento, para você ter ideia, eu estou com 20 turmas realizando essa masterclass em alta performance no direito previdenciário militar. Eu tenho aluno do Rio Grande do Sul, aliás, não vou falar aluno, né? São advogados e advogadas que estão tendo mentoria. Então, eu não vou falar aluno, são mentorados, né? Na verdade, eu acabo sendo mentor. Quantas pessoas por turma? Alguns individual, que eu acho que tem mais proveito, porque é uma dedicação exclusiva. São 2 horas de... E a dinâmica, a didática, ela é um bate-papo, onde o aluno pode me trazer casos que ele precisa resolver. Então, eu ia te dar um exemplo, né? Eu estou com uma aluna do Rio Grande do Sul. Então, ela me trouxe um caso, uma ação de encostamento. Você já ouviu falar dessa ação? Não. Olha que interessante, ação de encostamento. Então, você imagina, aquele garoto que está servindo o serviço militar obrigatório, de repente ele tem uma determinada doença, de repente ele sofre um acidente durante o treinamento, a força é obrigada a custear o tratamento dele, a pagar o tratamento dele, até que ele se recupere. Aí existe uma questão também, porque nem tudo é consenso, né? Ele continua percebendo o salário ou não? Aí existe entendimentos favoráveis, entendimentos contrários. Um processo administrativo, Jonas, demora quanto tempo aproximadamente, assim? É mais demorado que o INSS? Ele é mais rápido se a gente trabalhasse aqui um comparativo em termos de tempo? Depende de cada estado, depende de cada ente federativo. Aqui em São Paulo, a SPPrev é ágil. É ágil. É célere. A gente está falando de quanto tempo aqui? 45 dias, 45 até dias. menos. Entendi. Até menos. Para resolver todo tipo de questão, um recurso, uma revisão, tudo você entra ali. E assim, se nós falarmos do regime geral de proteção social, aliás, do regime geral de previdência social, nós enfrentamos uma grande dificuldade hoje. Essa dificuldade é de amplo conhecimento, né? Falta de servidores. Falta de servidores. Então, a demanda hoje ela é grande. O número de servidores hoje ele é reduzido. O governo, sim, vem tentando, através de esforços, fechar, equalizar, né, essa demanda e o número de servidores com inteligência, com sistemas, com inteligência, enfim. Mas, por enquanto, ainda essa conta não fecha. Então, por isso, nós temos atrasos, às vezes na concessão, por vezes no recurso, por vezes na revisão. Agora, quando nós falamos em judicial, é mais célere, né? Uma implantação de ação judicial é mais célere. Legal. Essa é uma problemática que os advogados vivem, né? De fazer a gestão desse acompanhamento do processo, né? Da ansiedade do cliente, que quer o resultado muitas vezes rápido, mas não é no tempo dele. E aguardar, né, a análise do INSS em decorrência, um volume muito grande de processos e, como você colocou, né, um volume reduzido de servidor. A conta, no final das contas, ela não fecha. Tem algo que o advogado possa fazer, do seu ponto de vista, que ajude a talvez acelerar esse processo? Tem, e eu falo isso em sala de aula. Boa. Eu sempre olho para o aluno e pergunto: quais são os principais problemas que você identifica no regime geral de previdência social hoje? Todo mundo geralmente me aponta sempre os mesmos problemas: demora, falta de servidores, a grande quantidade de indeferimentos. Aí eu olho para o aluno e eu falo assim: na verdade, o problema é você. O aluno se assusta, mas o problema sou eu. Por quê? Porque por vezes, Danilo, por incrível que pareça, o advogado não instrui o processo adequadamente.
Quando eu estou no INSS, que eu baixo uma tarefa lá para executar, para fazer uma concessão, por vezes só tem o requerimento ali. Não tem documento nenhum apensado. Não tem documento nenhum colacionado. Aí eu tenho que abrir uma exigência. Então, você percebe? Já gerou uma demora. Se o advogado ele tem esse cuidado de instruir bem o processo, e aqui vem uma palavrinha mágica, né? Planejamento previdenciário. Tudo começa pelo planejamento previdenciário. Então, fazer um bom planejamento, fazer uma boa análise de CNIS. Você já consegue identificar quais os acertos que serão necessários, qual documentação que você vai ter que providenciar. Se você tem um cadastro ali muito antigo, você sabe que você vai ter que providenciar ficha de registro, a declaração da empresa. É mais antigo ainda, livro de registro. Lembrando, a capa, a folha do registro, uma folha antes, uma folha depois. Isso aqui só para exemplificar. Então, quer dizer, tem que providenciar essa documentação. De quem é o ônus nesse caso? Enquanto do requerimento, é de quem está requerendo o benefício. E o que eu percebo muitas vezes é, ao invés do advogado cumprir a exigência, muitas vezes ele vem contestar a exigência. Qual intenção? Aí eu não vou poder dizer se ele quer o indeferimento para ingressar judicialmente, ou por desconhecimento, ou simplesmente por questão de petulância, que eu não ouso falar a motivação do ato, né? Mas, por vezes, a exigência não é cumprida. Então, assim, você tem um processo que fica parado lá 30 dias, 40 dias, 45 dias, e a exigência parada lá. Legal. Para aquele advogado que é mais diligente, então que ele realmente, não só diligente, mas também zeloso, então que ele faz o ABC certinho, que ele junta a documentação correta, instrui adequadamente o processo, mas eventualmente ele se esbarra num indeferimento, tem que encaminhar recurso, aguardar retorno de recurso. Para esse advogado, existe alguma solução que você entende enquanto servidor que internamente fora o mandado de segurança aqui, né, que muitos advogados fazem mandado de segurança para tentar acelerar o processo. Você entende que há outras alternativas para que ele consiga dar mais fluxo aos seus processos? Internamente eu entendo também que tem que ser um recurso, uma peça bem instruída. Uma peça bem instruída. Para que a junta de recurso ou a Câmara que receba esse recurso possa dar celeridade na decisão. Agora, se eventualmente ensejar uma diligência, vai emperrar também. Vai emperrar também. Agora, sim, a gente esbarra naquela questão. O número de requerimentos, o número de recursos hoje, ele é muito grande. O número de servidores muito reduzido. E aqui eu não estou falando em nome da Previdência, tá? Aqui é a opinião do professor Jonas. Sim. Até eu me reservo ao direito de cátedra, enquanto eu manifesto a minha opinião. Porque aqui eu estou dando a minha opinião como professor. Legal. Bacana. Não como servidor. Não, acho que fica claro Ok? para o pessoal aí. Então, assim, essa conta ela não fecha. E, por vezes, nós percebemos isso também em regimes próprios de previdência. Eu vejo, às vezes, em algumas cidades também, emperra. Porque não tem número de servidores. Você quer ver um exemplo clássico? Rio de Janeiro, Espírito Santo. Alguns anos atrás, praticamente quebrou a previdência desses estados. Mas teve uma iniciativa, teve uma ajuda, o governo socorreu a tempo e conseguiram sair desse problema. Mas ainda o problema não foi sanado, né? Ainda não foi sanado. Legal, legal. Vamos falar um pouco de alta performance, Jonas, que esse é um conteúdo que a gente compartilha muito aqui nesse canal. Eu sou entusiasta, né? Sou gestor aí de 6 escritórios, tenho desenvolvido muitos advogados, é um conteúdo que me encanta bastante. Falar sobre alta performance.
para você, para o Jonas, seja nesse livro ou como você identifica na sua carreira ou com os seus mentorados, o que você entende que é essencial para o advogado atingir alta performance? E aqui, óbvio que a gente vai trabalhar algo mais superficial, mas para que a gente entenda quais seriam esses contextos. 3 pontos principais. 3 pontos principais. O primeiro deles, hard skill, que é o conhecimento técnico. Ele tem que ter o conhecimento técnico, a formação em direito e, lógico, uma especialização. Soft skill, que seria aquelas habilidades que elas vão servir de apoio. Por exemplo, oratória, negociação, escutativa, pensamento crítico, argumentação, enfim, gestão financeira, empreendedorismo, são várias ferramentas. E aqui no livro eu falo de todas elas. Eu vou falando uma a uma. Quais são as ferramentas necessárias? E por último, e talvez o mais principal, posicionamento. Posicionamento. Então, você deve ter acompanhado a minha história, né? Eu saio da Polícia Militar, ingresso no INSS, faço um curso de especialização em Direito Militar, faço um curso de especialização em Direito Previdenciário, olha o tempo, olha o dinheiro que eu estou investindo. Já pensando em me posicionar no Direito Previdenciário Militar. Aí quando eu estava no Direito Previdenciário Militar, aí eu me deparei com uma situação mais assustadora. A quantidade de policiais que sofrem de falta de rigidez mental. E aqui eu usei o termo técnico da corporação, rigidez mental. Vamos trazer para o nosso cotidiano. Saúde mental, problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de burnout, pânico, assédio moral, assédio sexual. Por incrível que pareça, às vezes eu termino minhas aulas de faculdades, tem alunas que são da corporação, vêm me procurar me retratando esse tipo de questão. Aí eu me deparei com essa questão e eu me deparei com uma questão ainda pior. O número de suicídio entre militares. Você arrisca dizer qual é o número de policiais que se suicidam no país hoje? Não arrisco. Faço ideia. Tenta. Não tenho nenhuma base. 1 a cada 3 dias. 1 a cada 3 dias. Índice epidêmico. A semana passada saiu no Anuário de Segurança, o Anuário Nacional de Segurança. Aqui no estado de São Paulo, o número de policiais mortos em suicídio, por suicídio, né? Ultrapassou o número de policiais mortos no exercício da atividade. Olha que assustador. Isso me levou a fazer um doutorado em suicidologia. Inclusive, eu estou até aqui com a minha revista, Direito Militar, aqui eu mostro pro nosso ouvinte, para o nosso telespectador. É uma matéria que eu publiquei na revista da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. E qual é o tema? É a responsabilidade civil e penal do Estado em casos de suicídio militar. Porque lá é um pouco diferente do INSS. Lá, o policial militar, quando ele tem um problema, o primeiro local que ele vai procurar é a unidade de inspeção de saúde, geralmente no batalhão, geralmente na unidade que ele trabalha. Se ele tem um afastamento até 15 dias, ele está de convalescença. Olha como muda a terminologia, né? Ele não está de auxílio-doença, ele está de convalescença. Passou de 15 dias, aí ele tem que ir para o hospital da Polícia Militar. Hoje, o governador Tarcísio facilitou essa questão por causa do teleatendimento. Mas antes,
Imagina só, um policial lá de Ribeirão Preto tinha que vir até a Zona Norte, na Serra da Cantareira, no Hospital da Polícia Militar, para passar em perícia. Então, agora, qual que é a providência do perito nesses casos, né? A primeira delas, dependendo do caso, aqui não é uma regra, mas dependendo do caso, uma restrição de uso de arma. Depois, uma restrição de uso de farda, porque um policial sem arma não pode andar fardado. Por último, colocar ele num serviço administrativo, nem para a rua ele pode sair. Ele é um perigo para ele mesmo, para os familiares, para a sociedade. Agora, não tem condições. Aí é quando nós atuamos. Você vai pedir uma reforma por incapacidade. Você percebe também como muda a terminologia? Nós já não falamos de aposentadoria por invalidez. É uma reforma por incapacidade. Legal. Onde você procura afastar o policial porque ele já não tem mais condições. Porque o edital diz que para o policial militar ingressar na carreira ele tem que ter plenas condições de rigidez mental, física, psicológica e também tem a questão da prova e da investigação social. Se ele já não reúne mais condições de rigidez mental, o entendimento do professor Jonas é que ele não tem mais condições de permanecer no serviço ativo. Legal, Jonas, legal. Bacana. A área militar é incrível. Então aqui, só para fechar, né, para eu também não esquecer do que eu estava falando, né? Então, se por acaso, por omissão, negligência ou imperícia, o perito ele deixa de tomar as providências, a responsabilidade ela é objetiva do Estado. Então, o advogado ele ingressa com uma ação contra o Estado de São Paulo e ela entra com uma ação regressiva contra o oficial que fez a perícia no outro policial, naquele oficial médico. Agora, se ele age por deliberada vontade, uma conduta dolosa, no caso, né? Nós estamos falando de responsabilidade subjetiva. É por isso que eu trato no artigo a responsabilidade civil e penal. Porque se ela é subjetiva, aí há incidência de crime militar. Legal, bacana, bacana. Show de bola. Voltando ao aspecto aqui da alta performance dos advogados, né? Você trouxe aqui como referência importante para a gente hard skills, soft skills e posicionamento. Esses seriam 3 pontos para você importantes aí para que o advogado alcançasse essa alta performance. Quando a gente está falando aqui de hard skills, além da formação em direito, além da especialização, o que mais você entende dentro de hard skills? Eu vou tentar depois falar sobre os outros 2, mas em hard skills, o que para você é fundamental para o advogado? Olha, tem informações que complementam. Por exemplo, tem advogado, dependendo da especialidade que ele vai atuar, é interessante ele ter um curso de contabilidade? É interessante. Isso seria uma hard skill. Como a gente fala, é duro, né? É uma coisa pesada, uma coisa... dependendo se ele quer atuar dentro do direito médico, ele tem que buscar uma especialização dentro dessa área, direito médico. Então ele tem que sempre procurar um nicho que ele quer atuar, e eu já estou falando... Matérias acessórias. Eu já estou falando também do posicionamento, né? Uma coisa... É um tripé, na verdade, né? Um tripé. Então, dependendo do posicionamento dele, ele vai buscar a hard skill necessária e vai buscar também a soft skill necessária. E a soft skill, aqui eu só vou abrir para o telespectador, para o ouvinte, ter uma noção. Deixa eu só abrir aqui. Então, por exemplo, olha só. Aqui eu falo
sobre comunicação e persuasão, sobre gestão do tempo e carreira. Falo também sobre tecnologia e marketing jurídico. E, por fim, equilíbrio e bem-estar, que são os 3 últimos capítulos que eu acho imprescindível para o advogado. Olha o capítulo 13, para você ter ideia. Evite o estresse e tenha mais qualidade de vida. Então você passa, aí com base na formação que eu tenho em neurociência, dicas, insights de como você ter uma qualidade de vida melhor, de como ter um ambiente de trabalho mais saudável, de como você ter menos estresse, de como você ter mais inteligência emocional. E essa é uma soft skill muito importante, inteligência emocional. Joras, eu gosto muito dessa questão da qualidade de vida. Eu tenho o que eu ensino para os advogados também está em 3 pilares: mais clientes, negócio lucrativo e qualidade de vida. Então, qualidade de vida também é um dos pilares que eu trabalho para os advogados. Eu entendo que é fundamental. Não dá para o cara acordar cedo, ficar se matando de trabalhar até tarde da noite. Existe um outro tipo de advocacia que eles precisam entender. Como é que você entende essa característica de qualidade de vida e o que o advogado precisa fazer para, na advocacia de hoje, conseguir ter qualidade de vida do seu ponto de vista? Ele tem que procurar um ponto de equilíbrio. Ele tem que procurar fazer uma gestão do tempo dele. Quanto tempo ele vai se dedicar ao trabalho? Quanto tempo ele vai se dedicar à família? Quanto tempo ele vai se dedicar ao hobby? Antes da entrevista, o nosso telespectador não viu, mas eu estava cantando. É o meu hobby, eu gosto de cantar. Então, eu dedico um tempo ao que eu gosto de fazer. Gosto de escrever, escrevo poesia. Então, isso é importante. Existe até, aqui eu gostaria até de contar uma parábola, talvez você conheça essa historinha. Existia 2 lenhadores, um mais idoso e um mais jovem. E uma disputa entre eles, quem derrubava mais árvores durante um determinado período de tempo. E o advogado mais jovem, cheio de força, cheio de vigor, ele pensou em si, né, por si mesmo, vai ser fácil. Esse senhor sem força, sem vigor, né, vai ser lavada. Aí toda hora que ele olhava para aquele senhor, o senhor estava sentado debaixo da árvore, sem fazer nada. E ele derrubando a árvore. Ele olhava o senhor debaixo da árvore e ele derrubando a árvore. A terceira vez ele olha o senhor debaixo da árvore e ele derrubando a árvore. Final do dia. Quem tinha derrubado mais árvore? O senhor, de idade. Aí ele vai e questiona. Ele fica enfurecido e fala: nossa, eu trabalhei o dia inteiro, não parei de derrubar árvore o dia inteiro. Como você derrubou mais árvore do que eu? Se você ficou sentado debaixo da árvore o dia inteiro. Aí o senhor responde para ele: você me viu sentado debaixo da árvore, mas você não viu o que eu estava fazendo. Eu estava afiando o machado. E você tocou num ponto interessante: o sono. Você sabe o quanto o sono é recuperador? O sono, ele é uma parte, agora eu vou falar como neurocientista, ele é essencial para a nossa capacidade cognitiva. Nós precisamos, em média, de 6 a 8 horas de sono no mínimo por dia. Se você dorme menos do que isso, você começa a produzir cortisol no seu organismo. Isso é extremamente prejudicial. Isso é tão perigoso quanto dirigir embriagado. E nós vemos aí nas estatísticas, motorista que, porque não dormiu direito, porque tomou rebite, enfim, né? Acaba batendo o veículo aí, provocando assim. Isso daí também eu já vi no bombeiro, né? Acabei atendendo muita ocorrência nesse sentido. Então é extremamente perigoso. Outra coisa, a capacidade cognitiva, ela cai
Então, a tua qualidade de pensamento crítico, a tua qualidade de projeção, e muita gente não entende o que é projeção, mas nós temos 3 cérebros: o reptiliano, o límbico e o neocórtex, que é aqui na testa. É interessante que o homem é o único animal que tem testa, é o único que tem córtex. O reptiliano são as funções mais básicas de sobrevivência: fome, sede, coração que bate, pulmão que respira. Límbico, emoções, sentimentos, raiva, amor. E o córtex? O córtex é basicamente a capacidade cognitiva e também ele faz a abstração de pensamento. Isso é muito interessante, porque nesse ponto, pensamento, né? Porque nesse ponto ele não sabe distinguir o que é passado, o que é presente, o que é futuro. O teu córtex, por vezes, ele começa a projetar coisas do futuro e você começa a sofrer de ansiedade. Começa a projetar coisas do passado e você começa a sofrer de depressão. Começa a projetar coisas que não são reais no presente. Estresse, pânico, burnout. Dá para resolver isso? Dá. Mas você tem que ter consciência. Você tem que parar. Por exemplo, uma pessoa que está em crise de pânico, eu sempre oriento ela: para, respira fundo, espera a adrenalina baixar, tento conscientizar ela, deixando claro, eu não sou terapeuta, tá ok? Aqui é só um aprendizado de pronto-socorrismo que eu aprendi no bombeiro. Então, eu peço para ela respirar e ela ter consciência que aquele pensamento não é real. E olha que dado interessante que eu vou te passar agora. Quando você sofre um susto, você tem uma descarga X de adrenalina. Quando você tem um problema cardíaco, um infarto, por exemplo, você tem uma quantidade 3 vezes maior de adrenalina. Quando você tem síndrome do pânico, 30 vezes mais. Por isso vem aquela sensação de morte. E a pessoa entra em desespero. Não sabe o que fazer. Legal. E aí, quando você fala de posicionamento, você está falando muito... Porque eu trabalho muito nesse sentido. Quando eu vou falar de posicionamento, eu ensino os advogados, por exemplo, sobre vendas, né? E aí venda direta mesmo, de você realizar um negócio, mas também de você gerar um mundo de percepções que vai te posicionar numa determinada área. Você trabalhar diretamente dentro do sistema límbico das emoções da pessoa, despertando desejos e sentimentos que vão atrair mais clientes. É nesse sentido que você trabalha a parte Isso. Aí você já está trabalhando numa área da neurociência, que é o quê? Neuromarketing. Tá? E a parte também de você trabalhar gatilhos mentais. Você deve ter acompanhado... Aqui eu não vou falar nomes, logicamente que não. Mas nas eleições, nas campanhas políticas, se usa muito isso. Sem dúvida. Neuromarketing. Você tenta trabalhar sempre o mindset das pessoas. Para quem não conhece a terminologia mindset, a forma de pensar. E é isso que eu procuro trabalhar com o meu aluno na Masterclass. Ou Mastermind também, né? Pode ser qualquer um dos nomes, mas eu gosto de falar Masterclass. Então você trabalha o mindset do advogado. Então você trabalha a forma de pensar dele. Você já deve ter lido aquele livro, O Mensageiro Milionário. Você já leu esse livro? Brandon Burchard. Isso. É um livro muito interessante. Muito bom. Então ele fala assim que para você se tornar um milionário, você tem que conviver com pessoas que são do mesmo ecossistema. Você tem que gerar atitudes que são de uma pessoa daquele ecossistema. E aos poucos você começa a trabalhar o teu mindset, a tua forma de pensar. Você já começa a não mais pensar com pensamento de pobreza, mas com pensamento de escassez.
Não o pensamento de escassez, mas pensamento de prosperidade. De prosperidade. De abundância. De abundância, exatamente. Exatamente. Então isso nós trabalhamos no advogado também. Legal. O Brandon Burchard, ele traz uma mensagem muito interessante nesse livro, que tá ligado... Às vezes as pessoas elas não acreditam no quanto de conhecimento elas têm e o quanto as pessoas pagariam por isso. Exatamente. E o Brandon Burchard, ele traz essa reflexão de que todo mundo tem um conhecimento que, se encapsular, isso vira um produto e interessa a alguém. As pessoas, e sobretudo hoje, no mundo de hoje, o mundo digital, ele tem promovido cada vez mais a busca, a vontade, o desejo. Penso eu aqui que há, de alguma forma, pelas redes sociais, muita produção de dopamina no córtex pré-frontal a partir da hipnose que há, né, nas redes sociais ali. As pessoas estão sempre querendo cada vez mais, compram cursos, acabam não fazendo. Mas uma estatística, só uma estatística, em cima da sua fala, 70% das pessoas que compram curso não concluem. Por isso que o formato do meu curso é diferenciado. É mentoria, porque o aluno é obrigado a estar em sala de aula comigo, num ambiente virtual comigo. Porque se eu deixar a aula lá gravada para ele assistir, certamente ele não vai assistir. Mas te interrompi, você continua. Não, é isso. Acho que estamos na mesma linha. As pessoas, elas têm buscado muito, né? Muito conteúdo, então todo mundo acho que tem algum tipo de conteúdo encapsulado que pode vender. Às vezes a pessoa está em casa e fala, mas acho que eu não sei, quem vai pagar pelo que eu não sei? Cara, pagariam. Todos possuem uma expertise, possuem um conhecimento. Até mesmo aquela pessoa que trabalha recolhendo material reciclável na rua, ela tem um conhecimento. Ela tem uma lição de vida, um aprendizado, que ela pode... muitas vezes ela não tem um conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, mas ela tem uma sabedoria de vida que ela pode transmitir. Legal. Bacana. Estudo de neuromarketing é algo... Neuromarketing, neurociência é algo fundamental. Tenho formação em PNL e em hipnose. E, cara, é interessantíssimo. Eu tenho formação em PNL também. É incrível, cara, você entender como funciona a mente, né? Como funciona a mente. Como você tem formação em hipnose, aqui também vale deixar mais um gancho para os nossos ouvintes, né? Essa projeção mental que o neocórtex faz acaba enganando os outros dois cérebros mais primitivos. Então ele engana as emoções, ele engana principalmente o mais primitivo. Então aquele medo que é projetado no córtex, o da sobrevivência entende que é real. Então ele entra em desespero. Eu tenho que fugir daqui, eu tenho que sair correndo, o batimento cardíaco aumenta. Ou então a depressão, a ansiedade, o pânico, o burnout. E eu vou trazer aqui para você, Jonas, uma reflexão em relação a isso que a gente está dizendo, que isso acontece muito, isso é muito real para os advogados numa outra medida também. Eles projetam muitas vezes esses medos, como você colocou aqui, né? Isso promove o sentimento, a produção química decorrente desse sentimento, e o advogado muitas vezes paralisa. Então, às vezes o cara ele não vai tomar uma decisão de contratar alguém pelo medo. Ele não vai arriscar um novo negócio, abrir um escritório, tentar uma nova área. Às vezes tomar decisões mais ousadas pelo medo. Mas os únicos medos que existem, né, segundo o livro Poder do Inconsciente, tem acho que um outro que fala sobre isso também, que é o medo de cair. Sim. E o grito, né, o medo de barulho. Todos os outros medos são criados pela mente humana, eles são irreais. São irreais. E compreender sobre isso dá muito mais poder para o advogado. Você ter consciência disso, né? De que o medo não é real. Não é real. É uma produção... Era uma projeção. É uma projeção pessimista de um futuro. Você quer ver, eu estava numa mentoria com uma aluna minha e eu passei uma tarefa, porque a minha mentoria é dessa forma, é prática. Então, a aula ela não é teórica, é uma aula prática, estudos de caso, e no final da aula eu passo uma tarefa para ela fazer durante a semana. Aí geralmente ela me fala, doutor, eu estou cheio de prazo. Eu falo assim, mas é assim que você vai aprender. Gestão do tempo, se organizar, delegar tarefas. Olha só, estou falando de várias soft skills que você aprende.
a delegação de tarefas, você saber fazer a gestão do tempo, utilizar aplicativos. Hoje tem ferramentas digitais para isso. Técnica Pomodoro é uma delas, por exemplo, né? E eu, num determinado momento, eu pedi uma tarefa para uma aluna minha e ela travou. E eu percebi que era o que estava acontecendo com ela. Era uma crença limitante. Ela não acreditava no potencial dela. Aí eu comecei a direcionar o pensamento dela, o mindset dela. Eu falei para ela, olha, é isso, é isso, é isso. Até que ela pegou a chave. Que ela falava bem, ela tinha uma dicção boa, ela tem uma aparência boa, fotografa bem. E eu falei para ela, hoje é imprescindível você ter o contato olho no olho com o seu cliente. Seja fisicamente como nós estamos, seja virtualmente como nós estamos com o telespectador. Então você ter esse contato, você fazer uma produção de conteúdo, você fazer uma divulgação de uma determinada mudança de lei que vai afetar a vida do segurado e que vai gerar um retorno para o escritório. Então é muito interessante isso. Você quebrar essa crença limitante. Aí no final da aula, ela me falou uma frase que me agradou muito. Ela falou assim, professor, eu vou conseguir fazer essa semana. Eu falei assim. Boa. Legal isso Legal. Aí. Quando você direciona o pessoal para fazer produção de conteúdo, Jonas, o que você entende de fundamental no conteúdo? Existe uma estrutura, uma estratégia? Existe. Um racional por trás? Como que é? Não, você tem que fazer... Tem toda uma estratégia, né? Como nós estamos aqui nesse estúdio. Aqui você tem uma parede de fundo, você tem um cenário, você tem um equipamento, a roupa que eu estou vestindo. Por exemplo, se você olhar minha gravata, eu estou usando uma camisa tom, gravata sobretom. Então, a minha apresentação no vídeo, ela é mais agradável para o telespectador. Além disso, só isso não basta. Aí vem o estudo do conteúdo que eu quero passar. E você passar assertividade, autoridade, credibilidade. E no fim, você conseguir fazer com que o cliente sinta confiança naquele produto. Agora nós estamos falando de neuropersuasão e a gente pode usar até o método Disney aqui, né? Como encantar clientes, né? Qual o primeiro passo? Você cria o rapport. Você cria um ponto de conexão, de sintonia, ou para quem não nos entende, você cria um clima. É como uma paquera, você cria um clima, depois inicia a conversa, ali vai surgindo afinidade, vai gerando autoridade, vai gerando respeito, credibilidade, até que você chega no fechamento do negócio. No caso da paquera, seria o beijo, vamos colocar assim. Na eleição é o voto, e no caso do direito, é a assinatura do cliente. Eu, por exemplo, quando eu vou para uma entrevista, eu nunca vou pensando a seguinte frase: eu vou mandar a procuração no seu e-mail. Eu já levo a procuração pronta. Eu já vou preparado para fechar o negócio. Para fechar o contrato, no caso, né? De honorários com o cliente, para assinar a procuração. Então eu já levo pronto. Então, assim, é essa mentalidade que você procura trabalhar no advogado. Sempre, sempre. De você criar estratégias de fechamento de negócio. Isso, através de estudos de caso, através de jurimetria, através de ferramentas digitais. E aqui até eu coloquei, olha só, aplicativos de gerenciamento de tempo, plataformas... Olha só, você me perguntou de bem-estar. Hoje você tem plataformas de meditação, mindfulness, onde você pode colocar um som ambiente que, não sei se você já ouviu falar que a frequência, ela acalma o ambiente. Determinada frequência, ela... Nosso cérebro ele funciona em frequência, né? Sim.
Nosso corpo é composto de quase 90% água. E a frequência ela faz a água, a molécula da água vibrar. Isso deixa o nosso corpo mais, vamos colocar dessa forma, com mais vibração negativa ou mais vibração positiva. E aqui não tem nada a ver com lei da atração. Nós estamos falando de vibração. Se eu pegar um microfone ou um alto-falante e direcionar nesse copo d'água agora... Física, né? Física pura. E com grãos de sal aqui, você vai perceber a vibração. Se eu mudo a frequência, muda a vibração. Se você, telespectador, você ouvinte, tiver curiosidade, vai no YouTube e pesquisa isso que eu estou falando. Não acredite em mim. Eu não tenho verdade absoluta. Pesquisa. Você vai ver. Dependendo da frequência, existe o formato de um desenho. Então, existem frequências que são harmônicas. Traz harmonia, traz paz, traz serenidade. Outras sintonias deixam a pessoa mais acelerada ainda. Imagina só, você analisando, tem gente que consegue. Mas imagina você analisando um benefício ouvindo um Linkin Park. Tem vezes que eu, para conseguir me concentrar, eu ouço Trace, que é música eletrônica. Mas é porque ela entra na mesma frequência cardíaca minha. Então, para mim, faz bem. Mas nem todo mundo é da mesma forma. Tem gente que tem uma frequência mais baixa, tem que ser mais sereno. Então, assim, é muito interessante você estudar tudo isso. Pô, legal. Toda vez que eu venho gravar, revelar para vocês aqui, toda vez que eu venho gravar, eu tenho um ritual de manhã, né? Então, eu geralmente vou fazer um aquecimento vocal, geralmente faço ele quando eu tô tomando banho e faço ele ouvindo uma playlist específica. Cara, eu sempre... E aí eu já ancorei, né? Acho que de alguma forma eu ancorei aquele sentimento positivo. Então, toda vez que a playlist começa, naturalmente a emoção ela já surge. Aquela empolgação, aquele sentimento de empoderamento. Estabiliza também a frequência. E aí eu venho para cá geralmente bem motivado. E você falou uma frase-chave agora. O empoderamento do advogado. Você trabalhar isso no mindset do advogado. De que ele é capaz. Porque tem muito a questão da síndrome do impostor também, que você tem que trabalhar com o advogado. Que acontece numa naturalidade, mas quando ela está impactando, aí já está virando patológico. Então, pior, a procrastinação. E a procrastinação, muitas vezes, ela se dá até mesmo por conta do perfeccionismo. Porque você quer fazer uma coisa perfeita. E, na verdade, nós não devemos buscar a perfeição, e sim o progresso. Eu faço uma petição hoje, amanhã eu vou melhorar, depois eu vou melhorar. Eu fiz uma entrevista com você hoje. Talvez o telespectador não tenha gostado. A próxima pode sair melhor. Depois a próxima vai sair com mais naturalidade ainda. Se a primeira já saiu ok, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, ter consciência disso, né? Nunca busque a perfeição, busque o progresso. Principalmente você previdenciarista, que está começando. O seu primeiro requerimento, sua primeira petição. Procura sempre. E aqui eu vou passar algumas dicas, né, de alta performance. Ter um mentor, que é aquele advogado sênior, que tem um pouco mais de conhecimento, que vai te dar algumas dicas, alguns macetes. Desculpa, eu vou falar de forma informal. Uhum. Alguns macetes, olha, eu não entendo desse jeito, mas eu entendo do outro. Eu, com 18 anos de INSS, eu estou aprendendo a todo momento. Então a gente tem que ter essa humildade de dizer, agora eu não lembro se foi Platão ou Sócrates que disse essa frase, só sei que nada sei, eu acho que é Sócrates. Eu não tenho certeza. Só sei que nada sei. A vida é um eterno aprendizado. Uhum. Ou, como diz a Bíblia, né? Bem-aventurados humildes de coração. Então, você se curvar e reconhecer a tua fragilidade, que você não sabe tudo. E aqui, deixa eu contar uma experiência interessante.
eu atendi, e deve ser colega da doutora Ivane Contini Bramante, uma professora, não lembro o nome dela, professora titular de Direito Tributário da Direito São Bernardo. Ela sentou no meu guichê, isso há muito tempo atrás, na época que a concessão era no guichê. Ela sentou no meu guichê e no que eu comecei a atendê-la, ela me disse a seguinte frase: eu sou advogada. Olha só, ela não me falou que era professora. Ela falou: eu sou advogada e não conheço nada de direito previdenciário. E eu, com a minha forma didática, né, eu falei para ela assim: olha, se precisar eu até desenho para você. Eu te explico, não tem problema. E eu comecei a explicar, e eu desenhei mesmo, porque eu fiz a linha do tempo, mostrei para ela, tal. Aí depois eu perguntei, mas a doutora atua em que área? Aí foi quando ela me confessou que ela era pós-doutora em Direito Tributário. E aqui fica uma lição. Ela teve a humildade de parar para ouvir um servidor que na época era só especialista em Direito Previdenciário. Eu poderia nem ser especialista. Eu poderia ser como um colega meu que não tem obrigatoriedade de ter o curso de Direito. Só tem o 2º grau. E não é demérito nenhum. Eu fui fazer Direito porque eu quis. Não é obrigatoriedade. Interessante. Essa humildade de aprender, ela é algo que falta em alguns advogados. Eu percebo que a advocacia, ela tem como uma característica, acho que ter de alguma forma talvez se envenenar um pouco esse glamour, que talvez, não sei, depois você vira advogado, você vai perceber que não é tão glamouroso assim, né? Que a advocacia, ela é muito trabalho. Lilo, eu vou te confessar uma coisa, isso em todos os ramos, na advocacia, na magistratura, mesmo no serviço público, né? Você tem aqueles que A vaidade atrapalha. se envaidecem. E você tem também, em contrapartida, pessoas extremamente humildes. Humildes. E humildes não significa você ser menor. Não, é você reconhecer que você está num constante aprendizado. Eu nunca sei tudo. Então, eu sempre falo isso para os meus colegas de trabalho. Eu não sou melhor do que ninguém aqui porque eu tenho um curso de Direito. Aqui dentro, eu sou um servidor público como qualquer um. Fora daqui eu sou professor. Fora daqui eu sou um escritor. Mas aqui dentro não. Aqui dentro eu sou um servidor público. Então você tem que ter essa humildade. Até para não destratar um colega seu. Até para não colocar ele num patamar de... E aqui eu vou fazer até uma brincadeira humor negro, né? Depois que você veste o paletó de madeira, acabou tudo. Seus títulos, sua formação, acabou tudo. Todo mundo é igual. E essa consciência eu tive, ela plena comigo, quando eu socorri meu pai. Meu pai infartou na minha mão. Eu fiz massagem cardíaca no meu pai até o último minuto de vida. Ali eu percebi. Tudo perde sentido. Tudo perde sentido. Desculpa se eu fiquei emotivo agora. Mas tudo perde sentido. Lógico, nós trabalhamos. E o último capítulo do meu livro... Estou fazendo bastante propaganda do meu livro, né? Problema. Eu falo sobre a questão de deixar um legado. O advogado tem que deixar um legado. Por que eu estou escrevendo um livro? Porque eu quero deixar esse legado. Esse livro, para quem nos acompanha, eu estou escrevendo a pedido dos meus alunos. Porque eu já tive centenas, né, de alunos, milhares de alunos de pós-graduação, 10 anos como docente, então já muitos alunos, né? Então, milhares na pós-graduação e centenas na questão de mentoria. E eles me pediam: professor, preciso escrever um livro sobre o tema, preciso escrever um livro sobre o tema. Por quê? Porque a mentoria, ela se perde. No máximo, uma anotação, no máximo, eles acabam pegando um insight, anotando ali, mas eles queriam o quê? Um material de apoio. Eu falei: tudo bem,
Vamos escrever, vamos produzir. E esse livro aqui, ele tem a participação dos meus alunos. É isso que é mais bacana. Porque não é literatura, mas é prática. É prática pura. É prática pura. É você conviver, você ver o aprendizado do aluno, o desenvolvimento do aluno, ele chegar do zero, ali na base, e chegar até o topo da pirâmide. E aqui eu vou falar uma coisa, não para mim vai descer, não. Parabéns ao colega que conseguiu. Mas eu dei dicas, não para um, mas para mais de um advogado que hoje tem escritórios com cifras multimilionárias. Trabalhando dentro do direito militar? Especificamente dentro do direito militar. Especificamente dentro do direito. Falando disso, quais são os casos mais rentáveis, assim, que se a gente fosse enumerar aqui, dentro do direito militar, quais são aqueles mais rentáveis? Onde que você acha que o advogado, onde que está o pote de ouro ali? Olha, o pote de ouro, Danilo, você fabrica. Isso eu falo para os meus alunos. Eu não gosto, e quem entrar em contato comigo, no final eu deixo meu contato para quem tiver interesse em fazer masterclass, ou mesmo quiser me seguir, já pode anotar aí, @professor Jonas Guedes no Instagram. Pode deixar lá uma mensagem, tem uma postagem minha da masterclass. Diz lá que tem interesse, eu entro em contato com você. O que eu converso no primeiro contato? Eu não prometo nada que ele vai ficar rico, que ele vai ficar milionário. Não. Eu prometo para ele que eu vou dar para ele uma picareta e uma pá. E que ele vai buscar ouro. Você entende? Sim. Eu vou te falar um caso, por exemplo. Espectro autista dentro do meio militar. Você já tinha pensado nisso? Acho que não. É uma tese que eu estou começando a trabalhar com os meus alunos, com os meus mentorandos. Assim, então você começa a ver tendências, você começa a ver possibilidades. Vamos dar um exemplo que até alguns anos atrás, talvez décadas atrás, não se falava da união estável homoafetiva. Hoje é um assunto já pacificado. Tranquilo. Então, um casal homoafetivo que tem uma convivência marital. Aliás, essa semana eu fiquei sabendo até de um conceito de trisal. 3 pessoas que convivem juntos. Na hora assim, eu desconhecia o conceito. Eu falei, nossa, essa é nova para mim. Eu preciso aprender. E eu fui procurar saber o que era trisal. Aí vem a humildade de você buscar o conhecimento e sem preconceitos. Você não tem que julgar o porquê que a pessoa faz. Não, a pessoa tem a garantia de direitos. Ela contribui para um determinado regime, seja o geral, seja o próprio, seja um sistema de proteção social dos militares. Qual que é o meu papel enquanto advogado aqui no sistema de proteção social dos militares? Garantir o direito dos militares e dos seus dependentes. E qual que é o seu papel enquanto previdenciarista? Garantir o direito do segurado e dos dependentes dele. É uma frase que eu até falava muito com a Adriane Bramante. Doutora Adriane Bramante, aliás, né? Eu falei Adriane porque é uma minha coordenadora, então eu acabo chamando pelo nome, né? Mas eu sempre falava para ela, e é uma frase que ela usa também. Cada benefício garantido é um prato de comida na mesa de alguém. E hoje nós sabemos muito dessa realidade. Basta olhar para o Rio Grande do Sul. Quantas pensionistas? Quantas?
eu peguei inúmeros casos de pensão militar lá, de militares que faleceram em virtude daquela catástrofe. Então você percebe, a nossa responsabilidade, seja no regime geral, seja no regime próprio, seja no sistema de proteção social dos militares, e principalmente na prevenção de suicídios, ela é muito grande. Você está trabalhando com vidas. E só para fechar a conversa aqui, Danilo, tem militar que me liga, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, me falando que está em determinado local e que vai cometer tal ato. Aí eu tenho que tentar identificar o grau de risco. É uma ideação, é uma tentativa, é um preparativo, é uma possível consumação, já está em vias de acontecer, porque se está em vias de acontecer, eu tenho que acionar o serviço de emergência, bombeiro, polícia militar. Dependendo do caso, é um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta que vai acompanhá-lo. Agora, se é somente uma ideação, dá para ele, sim, trabalhar o mindset? Dá para trabalhar o mindset tranquilo. Então você vai procurar saber quais são os fatores. Então você está trabalhando com... E tem um caso, que é o caso que eu ia fechar, né? Esse militar, ele me liga 1h da manhã. Eu não tenho o costume de abrir o celular 1h da manhã, mas eu não sei o porquê. Como eu acredito em Deus, eu vou falar que foi Deus que tocou meu coração. Eu abri meu Instagram. E foi bem no dia que aquela policial de Minas, lembra aquela escrivã de polícia que tinha sofrido assédio sexual, se suicidou também? Não tenho certeza. Você não lembra, né? Não. Mas eu publiquei uma nota no meu Instagram e o policial, ele viu essa nota minha. E por causa dessa nota minha, ele procurou socorro na minha pessoa. E onde esse policial trabalhava? Justamente no hospital da Polícia Militar. Vou me reservar a dizer o nome dele, não vou dizer, tá? Por questão ética. Hoje, ele está muito bem. Muito bem. Porque, assim, eu fui assertivo. Perguntei o nome dele, de onde ele era, quem era o comandante dele. Porque a gente sempre trabalha, tem até um instituto muito sério, o Instituto Vitaleri, onde eu fiz alguns cursos, que trabalha com o acrônimo APOIAR. Então, primeiro, você aprende o que é suicídio. Desmistificar o que é o suicídio. Depois, perguntar, saber fazer as perguntas certas. Depois, eu falei, ouvir, escutativa e indicar. Então você vai procurar saber quem você vai poder entrar em contato. No caso desse policial, eu perguntei quem é seu comandante. Então eu já sabia quem eu ia contatar. Depois vem a palavrinha-chave. A primeira eu já falei, escutativa. A segunda, acolher. Você literalmente abraçar a pessoa, não julgar. Porque você não sabe o que está passando aqui, qual projeção que a pessoa está fazendo. Não cabe a nós julgar. Você tem que acolher e procurar saber intervir da maneira correta. Eu tenho que chamar um psiquiatra, um psicólogo, um CVV. E por último, né, ressignificar, que foi até onde a gente conseguiu trabalhar com esse policial. A ressignificar. Então ele conseguiu resolver o problema dele, que eu posso falar qual era o problema. Era um problema de assédio hierárquico, moral. Ele conseguiu a transferência e hoje está muito bem. Como você diz, né? Empoderou, a esperança nasceu novamente. Hoje ele está muito bem. Bacana. E isso não tem preço, sabe, Danilo? Isso não tem preço. E se você me fizer a pergunta, quanto que eu cobrei por isso? Nada.
eu ajudei uma vida. Como eu fazia no bombeiro. Conexão, isso é legal. É daqui, ó. Como eu sempre falo, né? Eu comecei minha carreira salvando vidas e continuo salvando vidas. Isso não tem preço. Muito bacana. Isso não tem preço. Muito bacana, cara. Muito íntegro o trabalho. Jonas, a gente vai chegando já aqui, cara, na nossa etapa final. O programa passou absurdamente rápido aqui, mas acho que a gente conseguiu abordar bastante conteúdo, bastante assunto, né? Bastante coisa. Muito legal mesmo. Queria, antes da gente concluir, te agradecer muito aí a sua participação aqui no Prevcast. Acho que foi um bate-papo bem legal, conseguimos abordar vários aspectos, tanto do direito militar quanto também de performance, né? Então, agradeço muito você aí. Fica à vontade para fazer aqui suas considerações finais para o nosso público, mas foi uma honra. Eu agradeço os ouvintes, os telespectadores. Eu espero que eu tenha transmitido alguns insights, tenha mudado o mindset de algum de vocês, despertado o desejo um pouquinho para o sistema de proteção social dos militares. Quem desejar, entra lá no meu Instagram, @professor Jonas Guedes. Deixa lá, professor, eu tenho interesse em fazer a Masterclass, eu entro em contato com você, a gente fala sobre o conteúdo programático, questões de investimento. E agora, o convite que eu mais deixo, né? Vai lá na Bienal, nos prestigiar, lançamento do livro, dia 6 de setembro, 17 horas, lá na Bienal do Livro. A gente tira uma foto junto, toma um café junto, compra meu livro, já vai sair com o livro autografado. E se falar que ouviu o Prevcast, ainda vai ganhar um desconto. Olha aí, top. Olha aí, eu já trabalhando com neuromarketing aqui, né? Top demais. Bacana, muito bom. Compareçam lá na Bienal do Livro, vão lá prestigiar. Ó, quem quiser saber o desconto, entra no meu Instagram e pergunta, professor, quanto eu vou ter de desconto? Eu ouvi o Prevcast com o Dr. Danilo. Boa, top. Anota aí, @professor Jonas Guedes. Boa. O Xandão vai colocar depois pra gente aqui, então quando o vídeo for ao ar, é gravado, né? Mas quando ele for, vai estar lá bonitinho o Instagram, o pessoal vai conseguir acessar. Jonas, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. A satisfação é toda minha. A satisfação é minha. Queria agradecer você de casa por ter ficado com a gente aqui até agora. Comenta aqui como é que foi o episódio para você, quais insights gerou e também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Obrigado, Jonas. Valeu. Tamo junto, pessoal. Até mais, pessoal.